Vivendo a suficiente graça de Jesus. O pai tem duas alternativas. Mediante a súbita perda do seu filho, de uma forma cruel, algo que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. A primeira alternativa parece ser o primeiro impulso de cada um de nós. Vingança. É consequência natural de quem experimenta uma perda trágica de um filho amado, de um ente querido. No desespero, o mínimo que pensamos é: eu não sei o que eu faria se eu tivesse a oportunidade de estar frente a frente com o delinquente. Eu não sei o que eu faria. Com isso, eu e você revelamos o nosso senso de vingança imediata, algo que está dentro de cada um de nós. O Pai revela nosso senso de vingança imediata, algo que está dentro de cada um de nós. O Pai refletiu um pouco mais. E vem a segunda alternativa. A segunda alternativa nos livra de fazermos justiça com as nossas próprias mãos, mas nos leva a ter um desejo de prisão, julgamento, sentença, para que o adolescente receba o justo castigo, pagando pelo crime que cometeu. Pois embora a vida não possa ser devolvida, justiça é o mínimo que nós podemos ter alternativa para esse caso. Fundamental para a nossa compreensão daquilo que o Senhor vai sedimentar nas próximas semanas, no nosso coração, na vida desta comunidade, na vida daqueles que nos visitam. Preste atenção. O menor assassinado é encontrado. Aliás, o menor assassino é encontrado, preso e levado para um centro de reabilitação. Talvez como este do Patativa do Assaré, que nós abraçamos como igreja hoje à tarde. O menor fica ali pelo menos 45 dias para aguardar o julgamento. Depois, ele é encaminhado para um presídio ou posto em liberdade. Eu quero propor uma terceira alternativa para esse pai desesperado. O pai, depois de sepultar o seu próprio filho, decide visitar o adolescente assassino. Encara-o de frente, estende o perdão e comunica uma inédita e surpreendente decisão. Ele diz ao menino: seja qual for o desdobramento da sua sentença, eu agora decido adotá-lo como meu filho, para que através do amor incondicional, novos e melhores caminhos sejam trilhados por você, meu novo filho. A vingança e a justiça dão lugar à graça, surpreendente e suficiente graça. O assassino se torna o herdeiro dos sonhos, de tudo que o pai possui. Se torna herdeiro de tudo o que o filho amado possuía, inclusive os sonhos do pai. Esta, queridos, é a alternativa da suficiente graça. E a minha pergunta hoje à noite, para cada um de vocês aqui, é a seguinte: não precisa se manifestar, só no seu pensamento. Quantos de vocês escolheriam a primeira alternativa? Vingança, com a possibilidade de eliminar com as próprias mãos ou simplesmente talvez pagando para que os pistoleiros da vida eliminem esse menino assassino. Mais uma criança, mais uma vida. Quantos de nós agiríamos assim? Segunda alternativa,
a justiça. Por que não? Por que não evitar que outras crianças morram, não é? Quantos de nós escolheríamos a segunda alternativa? Justiça, não com as suas próprias mãos, mas prisão, sentença e justo cumprimento de cada ponto da sentença. Quantos escolheriam a segunda alternativa? E a outra pergunta é: quantos de nós escolheríamos a terceira alternativa? Graça, graça, graça. Nossa natural indisposição em escolher a terceira alternativa, ou seja, nós não somos naturalmente inclinados a pensarmos na terceira alternativa, quanto mais escolhermos a terceira alternativa. Demonstra que mesmo sendo alvos e beneficiários desta mesma graça, não compreendemos e não vivemos a suficiente graça de Deus. Atenção, queridos. Este é o simples e poderoso Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Vamos nos transportar para a cena. Nós somos o menor assassino, infrator, quebrador das leis, que violentou a privacidade do Pai, que destruiu a vida do seu filho amado. Deus é o Pai. Jesus é o Filho que morreu, para que através da sua morte, nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. Cumpre-se o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diante desta alternativa, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 33, exclama, grita e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 23. Queridos, Jesus ensinou através de ilustrações todo o tempo. E não há melhor meio de se aprender sobre a graça do que refletindo nesta ilustração que acabamos de ver e ouvir. Este é o Evangelho da graça. Hoje à noite eu quero me ater à definição de graça. Mergulhar no âmago do seu pensamento e do seu coração, para que você compreenda aquilo que nós proferimos tanto, de graça, dando graça, graciosamente, gratificando, achando graça, fazendo graça, sendo gracioso. Nós temos tantos significados para esta palavra graça, que naturalmente perdemos o real sentido e a profundidade da suficiente graça de Jesus. Graça é tão profunda e tão estranha ao ser humano, quanto o convite feito ao menino assassino, para que ele se tornasse um filho por adoção. Graça é favor imerecido, impagável. Vocês imaginam a mente e o coração dessa criança que acabara de cometer um latrocínio, roubo seguido de morte. Imagine a perplexidade de uma criança que acaba de matar o filho de alguém que o convida para ser ele o seu próprio filho. Sabe por quê? É tão chocante? Porque fomos tão programados para pagar, retribuir, devolver. Fomos programados para merecer coisas dos outros e de Deus. Fazemos por merecer, que embora sejamos alvos da graça divina, insistimos em pagar
o que já foi pago, ao invés de simplesmente sermos gratos, eternamente gratos, pela suficiente graça de Deus. Tito 2:11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E sabe, meus amados irmãos, eu fui tão impactado por essa palavra algum tempo atrás, que eu percebi que os meus anos de cristianismo estavam, na verdade, engolindo o conceito de graça e diminuindo o poder da graça para aumentar o poder da autossuficiência humana. Paulo adverte aos que começaram crendo no evangelho da graça e logo passam a viver um outro evangelho. Aquele do mérito, aquele evangelho humano, onde o orgulho tenta pagar por aquilo que o Pai fez em Cristo Jesus. Paulo diz em Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Este outro evangelho foi o que levou Lutero, no século XVI, a colocar 95 à porta daquele que tinha poder, daquele que tinha o poder político e religioso da época, para denunciar a venda de indulgências. Porque o povo estava sendo ensinado a pagar pela maravilhosa e suficiente graça de Deus. Paulo ainda afirma, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. No contexto, Paulo fala do ministério da reconciliação. E diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, e só nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, graça é favor imerecido. E eu quero propor hoje à noite 3 elementos no evangelho da graça, que são fundamentais para a sua compreensão. Há muito mais, nós vamos ver muito mais nas próximas semanas. Vamos ser confrontados com a nossa própria soberba, a nossa autossuficiência, à medida que vamos compreendendo ainda mais a graça, maravilhosa graça desse Deus que nos amou incondicionalmente. Há 3 elementos no evangelho da graça que eu quero enfatizar hoje à noite. O primeiro deles, nós matamos o Filho. O segundo elemento, Deus, o Pai, perdeu o seu Filho. O terceiro elemento, Jesus é o Filho que morreu para que fôssemos adotados como filhos de Deus. Este é o evangelho de Jesus Cristo. Qualquer coisa além disso, a Escritura mostra que é um outro evangelho, e não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, vamos elaborar um pouquinho mais na nossa identidade com esse menor infrator. Este é o ponto nevrálgico hoje à noite. É o ponto importante de todo o argumento, esse primeiro ponto. É chocante admitir o amor do Pai. É comovente ver o assassino se tornar um herdeiro. Mas o pior de tudo é associar a minha vida com a vida daquele que matou o Filho. A morte, o assassinato, nos choca. A atitude do Pai é comovente. Mas o que mais nos perturba, como crentes em Cristo, como seres humanos, é o fato de sermos confrontados com a verdade de que nós matamos o Filho. Que nós somos exatamente
esse menino infrator. Consideramos-nos tão bonzinhos que a graça logo se torna para nós uma obrigação de Deus para conosco. Deus é obrigado a nos dar coisas, presentes, saúdes, vitórias, tantas coisas, só porque nós somos bons, merecemos alguma coisa. Eu alcancei uma graça, dizem alguns. E logo nessa frase está o mérito, porque rezou, porque orou, porque buscou, porque se penitenciou, porque andou, porque carregou, porque fez. Mesmo o povo de Deus, que anda com Jesus todo o tempo, como Judas andou, como Pedro andou, como Tomé andou, mas logo vão se esquecendo dos méritos de Jesus e transferem os méritos para cada um de si mesmo, por si só, para si mesmo, para dizer, afinal de contas, eu mereço alguma coisa, não é verdade? Eu matei o filho, mas e daí? Eu estou aqui agora. Será que não há algo de bom em mim para que eu mereça o cuidado, o carinho, a proteção, as benesses desse Deus maravilhoso? Será que Ele não me vê? Onde Ele está? Será que Ele não me enxerga? Será que Ele não percebe quão bom eu sou? Pasmem, queridos. O cristianismo nos ensina que nós somos iguais àquele assassino. Religião nos ensina que nós somos bonzinhos o suficiente e que a morte de Cristo não tem todo esse valor que nós pregamos. A religião nos ensina que nós devemos e podemos fazer por onde? Aliás, os não religiosos e espiritualistas até dizem que há algo de bom dentro de nós, há um Deus dentro de nós, mesmo com a arma na mão, mesmo com a mentira na boca, mesmo com a sujeira no coração, mesmo com o desejo de vingança, mesmo com a infidelidade, mesmo com a injustiça rolando nos nossos negócios. Nós ainda nos achamos bons. E a religião nos ensina exatamente isso. Eu protesto hoje à noite e digo em nome de Jesus que este é um outro evangelho. Consideramos-nos tão bons, contabilizamos méritos ao invés do humilde reconhecimento da suficiente graça. Por isso, somos relembrados por Deus em toda a Escritura. Romanos 3:10. A Bíblia diz, não há um justo, nem sequer um. Pausa. Você jamais compreenderá o amor de Deus e a graça de Deus se você não compreender, não admitir e não aceitar o que a Bíblia diz acerca da nossa condição. Não há um justo, nem sequer um. Paulo ainda diz, inspirado pelo Espírito Santo em Romanos 3:23, todos pecaram. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Por isso, somos relembrados na Escritura. Somos relembrados daquilo que Pedro disse em Atos, no capítulo 2, verso 23, no capítulo 4, verso 10, ele diz, varões israelitas, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Ele disse às autoridades, aos anciãos e aos escribas da sua época, Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. Pouco tempo atrás, na mostragem do filme A Paixão de Mel Gibson, a pergunta que se fazia na imprensa e na cabeça de todo mundo era, quem matou Jesus? Os judeus? Os romanos? A grande resposta é, eu, você, nós, seres humanos, matamos o autor da vida. Nós o levamos à cruz do Calvário. Porque ao Pai agradou dar o seu próprio Filho por nós. Foram os nossos pecados. Nós matamos o Filho e nos rebelamos contra o Pai. Se você puder,
Pode abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, e eu vou dar o exemplo do apóstolo Paulo, que encara esse ponto importante de uma forma tão simples, mas tão profunda. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Paulo fala da aparição do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto que venceu a morte. Ele aparece a vários irmãos, aparece aos apóstolos, aparece a algumas mulheres. Paulo, ao fazer a sua lista, diz o seguinte, no verso 10 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Veja bem, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, um aborto apostólico. Paulo estava dizendo, olha, eu nem sei porque que eu sou um apóstolo, eu nasci fora de época. Depois ele diz, porque sou o menor dos apóstolos. Nascido fora de tempo, o menor dos apóstolos. Ele diz que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Postura completamente contrária dos religiosos da nossa época, que se autodenominam apóstolos. Paulo diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, a ponto de consentir com a morte de alguns cristãos. Mas Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. É pela graça. Ele continua dizendo, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aí ele diz, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Mas aquilo que parece ser um ato de soberba, de prepotência do apóstolo Paulo, novamente é colocado ao chão quando ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Queridos, a compreensão da graça mantém o apóstolo Paulo humilde e inadequado todo o tempo, sem medo de dizer quem ele é e que ele não merecia absolutamente nada. Ele disse, eu sou um aborto apostólico, eu sou o menor dos apóstolos, sou indigno de ser chamado apóstolo, e no meu coração, na minha vida, nas minhas atitudes, eu persegui a igreja do Senhor, eu persegui o próprio Senhor. Paulo diz, o que eu sou é fruto do quê? Da graça. E quando Paulo se arvora a dizer que está fazendo alguma coisa pelo Evangelho, ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Queridos, nós estamos num ponto crucial do nosso entendimento sobre a graça. O que vai acontecer hoje no meu coração e no seu coração vai determinar o que o Senhor vai plantar e fazer florescer no seu coração nos próximos dias. Eu considero este um marco na nossa vida, como crentes em Cristo, como igreja do Senhor, como comunidade nesta cidade, nesse país. Isso é tão profundo, que aquele monge que viveu há séculos passados, debaixo de uma servidão religiosa, quando ele abriu a Escritura e compreendeu no livro de Romanos a graça suficiente, graça de Deus, a história do cristianismo foi mudada. E nós hoje podemos viver o Evangelho da graça do Senhor Jesus, porque homens como Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, e tantos outros homens de Deus compreenderam o que é a suficiente graça de Deus. Queridos, de novo, o que aconteceu com o filho, o ato cruel daquele menino assassino, nos choca. A atitude do pai é um espanto. Mas a pior coisa ainda continua sendo admitir que nós somos o menino assassino. Não é à toa que a Escritura diz
Em Tiago 4,6, em 1 Pedro 5,5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Sabe por quê, queridos? Porque a soberba, a autossuficiência nos afasta de Deus. Nós nos tornamos o nosso próprio Salvador. Nós fazemos por onde na nossa salvação e acrescentamos Jesus como mais um guru, mais um profeta. E a sua morte na cruz, digna de pena, um mártir, mais um. Mas a sua morte não tem o significado que a Bíblia ensina, quando o meu eu assume o lugar de Salvador. Quando eu me esforço para obter de Deus algum favor, como se eu pudesse, como se eu merecesse. E como se não bastasse esse esforço inicial para ter acesso à presença de Deus, nós, crentes em Cristo, vivemos o resto da nossa vida cristã como se nós fôssemos autossuficientes, independentes. E o que fazemos é pelo nosso próprio esforço. Por isso a soberba toma conta do nosso coração. E Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Quem é o humilde? O humilde é o desgraçado assassino que, preso naquelas grades, vê o pai chegando e reconhece que merece dele talvez só a morte. Ele vai ser espancado, ele vai ser torturado, ele vai ser sentenciado. Ninguém sabe o que vai acontecer. E aquele menino, quando as grades são abertas, recebe uma palavra de perdão, talvez com dor, com lágrimas, mas esse menino recebe a sentença de adoção e diz: vem filho meu, vem filho meu. Esse menino talvez diga: não, eu não mereço nada disso. Vem filho meu. O mendigo abre a mão. O pobre de espírito reconhece que depende e precisa de Deus. Nós não. Nós somos autossuficientes. Deus é o nosso sócio. Nós o trazemos junto para um projeto pessoal, de vida cristã, de futuro, de momento, de caminhada cristã. Eu quero propor a reversão disso, a chocante realidade de que nós não estamos preparados para sermos gratos e vivermos na graça enquanto não compreendermos quem éramos de verdade e o que somos capazes de ser por nós mesmos. Como é que nós podemos encarar um assassino, um bandido? Como é que nós podemos encarar uma prostituta? Como é que nós podemos encarar um ladrão? Como é que nós podemos encarar um viciado, um dependente químico? Se nós não compreendermos que nós somos exatamente assim, temos o mesmo potencial e que fomos alcançados simplesmente pela graça incondicional do Pai. Nós somos o menino assassino. Deus perdeu o seu filho. É o segundo elemento do Evangelho da Graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus foi vítima voluntária que tomou sobre si a penalidade da morte para que nele tivéssemos acesso à vida. Se o salário do pecado é a morte, o Filho Jesus que não pecou, não merecia a morte, mas ele assumiu a morte no meu lugar. Este é o Evangelho da Graça. Isaías capítulo 53, versículos 5 a 10, nós temos frases dramáticas que diz que ele foi traspassado pelas nossas, minhas, suas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, pelos nossos enganos, pelas nossas mentiras. O Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, ferido pela transgressão do meu povo. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Em Mateus 27, 46, ele grita na cruz do Calvário: Eli, Eli, lema sabachthani. O filho, tal qual aquele que entra pela porta, recebe a bala
que poderia ter sido para o outro. O filho sem merecimento algum, sem merecer a morte, pela sua pureza e impecabilidade, ele se oferece voluntariamente, e naquela hora o pai tem que virar as costas para o filho, e permitir que a condenação que pesa sobre a minha cabeça, a sua cabeça, recaísse sobre o Senhor Jesus. Ele foi morto pelas minhas, pelas suas transgressões. Esta é a maravilhosa e suficiente graça de Deus. Sem mérito, irmãos. Um justo morreu pelos injustos. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para com você, para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim, por você, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício só faz sentido por dois motivos. Quem morreu não merecia morrer. Quem não morreu merecia morrer. Eu e você estamos vivos pela graça, suficiente graça de Deus. Terceiro ponto. Deus nos convida à adoção. O terceiro elemento do Evangelho da Graça. A graça vem de um coração de pai que decidiu amar o transgressor, o errado, o assassino, o traidor, o cruel, o mentiroso, o fraudulento, o autossuficiente, o viciado, o infiel, o perseguidor e tantos outros como nós. Nós vamos ver isso com mais profundidade. Talvez você esteja nos visitando aqui hoje à noite. Sabe o que dá a impressão quando você se aproxima de uma igreja evangélica? É que Deus está lhe chamando para ser um moralista. Uma pessoa boa. Que não faz mal a ninguém. E você fica lá fora dizendo, cara, para eu entrar nesse negócio aí, eu tenho que me livrar de um bocado de coisa, para eu me tornar tão bom quanto esses bons irmãos que cantam glória e aleluia. Eu pensava assim. Até que você é confrontado com o Evangelho de Jesus, o Evangelho da Graça diz exatamente o contrário. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os médicos não são para os sãos, mas para os doentes. Cristo Jesus morreu pelos pecadores, pelos impuros, pelos sodomitas, pelos homicidas. Cristo morreu por aqueles que não prestavam. Jesus andou nessa terra cercado por líderes religiosos que se achavam tão bons quanto nós nos achamos. Mas Jesus também andou cercado de pecadores, publicanos, adúlteros, adúlteras. Ele foi censurado porque ele andava no meio de pessoas que não tinham nenhum mérito, nenhum crédito, que deviam tudo, que não tinham nada, que não mereciam nada. Tudo isso para demonstrar a profundidade da graça do Evangelho de Jesus. Igreja não é lugar para você mudar de um vil pecador para um pecador bonzinho. Nós vamos aprofundar isso na outra semana. Mas aqui é um lugar de graça suficiente para convocar o menino assassino para ser herdeiro de todas as coisas. Ele será transformado e constrangido, não por temor, não por imposição, não por regras, não por códigos, mas pelo amor do Pai. Ele fará as boas obras não porque Deus vai castigar, não porque os crentes censuram, não porque vão ser disciplinados, não porque o pastor está perto e ele vai ver. Não. Eles serão transformados e constrangidos pelo inesgotável e incondicional amor do Pai que diz, vem meu filho, vem. Você estava morto e eu te faço vivo para sempre. Você não tinha nada e eu te faço herdeiro de todas as coisas, Senhor. Quando é que nós vamos nos livrar do romanismo que nos chama de bonzinhos? Quando é que nós vamos nos livrar da religiosidade
que nada mais é do que a idolatria do próprio eu, que entroniza o homem e o leva à cruz, como se viver nesse mundo já fosse um pagamento terrível. É o meu karma, eu estou pagando, eu vou resolver isso, mais cedo ou mais tarde eu vou fazer isso, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. E Deus está dizendo, está consumado, tudo foi pago. Vem, meu filho, como você está? Vem, minha filha, como você está? Recebe o abraço do Pai, entra para casa, eu vou lhe dar tudo, eu vou lhe revestir do melhor que eu tenho, eu vou te dar tudo que eu tenho. Aliás, eu te dei o melhor, eu dei o meu próprio filho por você. Vem, vem, vem. A graça vem do coração de um pai que decidiu amar o transgressor. Queridos, o convite é real. Talvez um homem não tivesse capacidade de fazer isso e de agir na terceira alternativa da nossa peça. Mas Deus o fez. Deus Pai enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. E este sacrifício é suficiente. E quando Ele experimentou a morte por nós, Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Pai o fez ressurgir para que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E nós não nascemos filhos, mas nos tornamos filhos de Deus quando cremos no convite do Pai para crermos no Filho como nosso único e suficiente Salvador. É pela graça. O convite é sério. O convite é sincero, é honesto, é cheio de graça. É de graça e sempre o será. Se o filho não tivesse morrido, não teríamos acesso à casa do Pai, jamais. Sabe por quê? Por causa das nossas transgressões. Isaías capítulo 59, verso 2 diz que os meus pecados, os meus erros, aqueles que eu cometo de fato e de verdade, quando eu aperto o gatilho e tiro a vida de alguém, mas aqueles também que eu cometo na minha mente, quando eu desejo mal, quando eu quero algo de alguém, quando eu cobiço. Jesus nivelou todos os homens quando Ele disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que na sua mente intentar contra a mulher alheia, já adulterou. Não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que pensar na sua mente o mal contra alguém, já matou, é assassino, é réu de morte, e o salário do pecado é a morte. Não fica um aqui, nenhum. Para você ser um infrator de uma lei de trânsito, você não precisa passar por 10, 20, 30 sinais ou faróis, como dizem lá no sul, vermelhos. Você não precisa passar por 30 fotossensores para ser um transgressor da lei de trânsito. Basta um pecado na sua vida é suficiente para lhe fazer um transgressor. Mas a morte de um só trouxe salvação e graça a muitos. Hoje à noite a minha oração ao Senhor é que o nosso orgulho, a nossa soberba seja quebrada e que nós nos tornemos hoje dependentes do Pai e aceitando o convite do Pai que diz, vem filho, vem, você agora é meu filho, eu vou te dar um novo nome, eu vou trocar a sua arma, eu vou trocar a sua roupa, eu vou te trazer para dentro do meu reino, vem filho meu, vem. O filho legítimo, unigênito e amado, morreu, para que pudéssemos, mesmo sendo inimigos, sermos adotados como filhos e sermos herdeiros de tudo pela suficiente graça de Deus. Efésios 1:6 diz que Deus, em Cristo Jesus, nos fez agradáveis a si mesmo. Porque éramos inimigos, porque Deus é santo, porque o pecado nos separa dele. Ele envia o seu Filho que se torna gente como a gente, verbo que se faz gente, pisa na terra. E como nenhum outro homem, nenhum outro guru, nenhum líder religioso, esse Jesus morreu sem merecimento. Eu conheço alguns líderes religiosos, algumas histórias de líderes religiosos que levam até o nome de Igreja dos Santos, não sei de onde, cujo líder morreu linchado numa cadeia porque abusou de uma criança de 12 anos de idade.
Alguns dos nossos grandes líderes morreram dependentes químicos. Alguns dos nossos grandes líderes religiosos fizeram fortunas em nome do Evangelho. Vivem sentados num trono, mas Jesus não. Ele deixou o seu trono e a sua glória e veio ser gente como a gente. Nasceu como um humilde carpinteiro, andou nesse mundo, pisou na poeira, tocou em cegos, leprosos, prostitutas. Ele andou no meio desse povo, não no palácio, não com os sacerdotes. Cristo Jesus foi gente como a gente e sem merecimento se entregou aos seus algozes para morrer em meu lugar, no seu lugar, e agora Ele está à direita do Pai em majestade, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nós agora pudéssemos ter acesso livre, não por meio de um pastor, não por meio de um padre, de um sacerdote, de um guru, de um profeta, de um apóstolo humano, mas para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai, porque agora nós podemos chamá-lo de Pai, nós fomos adotados na sua família, temos acesso direto a Ele, não precisamos mais de intermediários, não precisamos falar com secretários, não precisamos falar com mediadores. Agora a minha oração é ao Pai em nome do Filho que me amou e morreu por mim, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Vem, 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 vem. Porque Deus agora, através do seu Filho, nos vê amados, amáveis. E amados, nós continuamos sem nenhum mérito, não esqueça disso. Porque quando eu falo desse jeito, eu fico imaginando alguns irmãos dizendo, é mesmo, tem aquele rapaz que não aceitou Jesus, eu acho que ele precisava ouvir isso, que maravilha. Mas eu pego você. Tem muito mais para nós. Porque eu quero não apenas que você conheça a graça de Deus, mas que você aprenda a andar nessa suficiente graça como crente em Cristo Jesus. Lembra de Paulo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ele ressalva, não eu, mas a graça de Deus em mim, todo o tempo. Hoje, não temos escolha. Temos que aceitar a suficiente graça que nos convida a sermos só filhos, filhos adotivos, herdeiros e amados do Pai. Vem, 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 venha hoje à noite, venha. Hoje não temos escolha. Temos que parar de achar que estamos na casa do Pai por méritos nossos. Não temos escolha. Hoje, não temos escolha. Temos que agradecer, temos que agradecer. Temos que ser gratos a esse Pai que entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos viver como filhos na casa do Pai. O meu convite hoje à noite é, vem. Sabe o que é que diz no final do Apocalipse? Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Vem, 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 vem. No Apocalipse capítulo 5, verso 12, a resposta dos humildes de espírito, dos quais é o reino dos céus, segundo Mateus 5:3, é a seguinte: com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Sabe o que é isso, meu amado? Eu ouço tantas músicas sobre a graça, eu vinha no carro hoje ouvindo uma música sobre a graça, e quando eu ouço o conteúdo daquilo, me dá a impressão que as pessoas não estão compreendendo de verdade a profundidade do que é a graça de Deus. O pai aceitou o menino assassino como filho. Aquele menino não deixará de ser assassino, aquela marca vai ficar pelo resto da vida, mas agora ele é também filho amado, perdoado, para que ele lembre sempre da maravilhosa graça de Deus. Vem. Com grande voz dizia, digno é o Cordeiro. Por que isso?
Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não recita isso todo tempo? Você não conhece essa frase? Conhece. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que... Porque ele foi imolado, morto, sacrificado por mim e por você. E o meu convite é que você venha, se entregue a esse Cordeiro e aceite o convite para ser filho, definitivamente filho de Deus. Meu convite para você hoje à noite, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, é que o seu coração seja inundado por ações de graça, porque este é o mover do Espírito em nós. Esta é a resposta natural de quem compreende a suficiente e maravilhosa graça de Deus hoje à noite. E nas próximas semanas eu quero convidar você a, junto comigo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele a força, não a minha força, a força é dEle. A riqueza, o que eu tenho, os meus bens, a saúde que me resta, é dEle. É viver cada dia na suficiente graça de Deus, reconhecendo que o que eu tenho não é meu, é dEle. Se alguma coisa provém de mim, não é de mim, é dEle. DEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Isto é reconhecimento da graça. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Eu quero convidar você hoje à noite, meu amado, a refletir no que você ouviu, em nome de Jesus. A semente foi lançada no seu coração, e eu quero decretar aqui em nome do Senhor, que o inimigo de Deus não terá acesso a esse lugar. Como lá em Mateus 13, a semente não vai cair à beira do caminho, vai cair em terreno fértil hoje à noite, para que ela frutifique para a glória de Deus, no coração de todos que estão aqui hoje à noite. Aquieta-te na presença de Deus. E peça ao Senhor que inunde o seu coração de gratidão hoje à noite. Graças, graças, Senhor. Eu recebi a tua graça, eu aceito a tua graça, eu compreendo a tua graça, eu quero a tua graça, Senhor. E eu te dou graças. Gente, essa é a melhor resposta. Nossas orações não estão tão cheias de gratidão porque nós não compreendemos a nossa situação. Imagine aquele menor infrator entrando na mansão daquele homem, recebendo todos os brinquedos, todas as pranchas, todos os sonhos, todo o investimento. O que ele vai dizer todo o tempo? Abrir um sorriso deste tamanho e dizer, graças. Graças, obrigado pai, obrigado. Posso te chamar de pai? Ele vai dizer, pode chamar meu filho, pode chamar. Eu nem te conhecia direito, mas você nem me conhecia direito. Mas você pode me chamar de pai. Você matou o meu filho, mas ele morreu para que você pudesse ter vida. E eu quero te abraçar como meu filho amado. Vem filho amado, vem filha amada. Vem amada da minha alma, diz o Senhor. Vem, vem, meu filho Jesus morreu por você. Irmão, deixa o teu coração se encher de gratidão por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus fará nos próximos dias. Graça sobre graça. E hoje à noite é também uma noite de decisão. Josué disse uma vez, olhando para o povo de Israel, escolhei hoje a quem sirvais. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Né? Hoje à noite é uma noite de convite. A sua decisão não será em relação à minha pessoa. Eu sou tão pecador,